que são 1.501 horas por ano, só para calcular o quanto é devido ao contribuinte pagar os impostos. Só que tem um detalhe, nós estamos no Brasil. E aí, o que era para simplificar, na verdade está ficando mais complexo. Então, as alíquotas tiram um pouco da autonomia, mas ao mesmo tempo, os municípios e os estados, eles vão colocar suas próprias alíquotas. Então, será que vai acabar mesmo com a guerra fiscal? Fica aí esse questionamento que a gente vai trazer mais esclarecimentos para vocês. O contribuinte, o empresário que não se adequar, não entender como funciona, o novo jogo agora da reforma, ele vai ficar um passo para trás. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Pode Simplificar. Eu sou Laís Freire, advogada, e hoje vamos falar sobre um tema que você pode perceber que está nos noticiários, nas rodas de conversa, nas empresas, e o tema é: o que sabemos até agora sobre a reforma tributária? E o que você sabe até agora sobre a reforma? E para falar sobre esse tema comigo, a minha querida host, Michele Francisco, contadora, analista tributária e especialista em BPO financeiro. Oi, Mi! Oi lá! Oi, pessoal! Um prazer estar com vocês novamente aqui no episódio 59 e gratificante poder compartilhar com vocês, juntamente com a doutora Laís, sobre esse tema que está sendo e vai ser mais transformador a partir de janeiro de 2026, porque são muitas mudanças. E aí, lógico que a gente traria aqui para vocês. Com certeza, que é algo que já foi aprovado, né? Então a gente precisa trazer para vocês aqui de forma simples, prática, o que até agora foi aprovado e o que ainda está por vir. E Mi, falamos aqui sobre as primeiras impressões da reforma, inclusive com a doutora Tuane, que trouxe aqui logo que foi aprovada, quando ainda estava em trâmite, o projeto, de emenda da Constituição. Mas é bom a gente esclarecer novamente. Você consegue passar aqui para a nossa audiência no que consiste a reforma tributária? Claro, lá, com prazer. A reforma tributária, ela iniciou ali em 2000, aliás, foi aprovada em 2023, nós vamos iniciar agora a etapa de transição em 2026 e aí seguindo com a regra definitiva a partir de 2033. O que é a reforma tributária, no fim das contas? A ideia da reforma, o propósito, é que ela fosse implantada para simplificar a tributação aqui no Brasil. Hoje o Brasil ele é um dos poucos países que ainda não tinha uma tributação única em cima do consumo e agora ele passa a ter. Então, em resumo, nós vamos pegar 5 impostos, que é ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI, e vai ser substituído pelo IVA dual, que é o IBS e a CBS. É interessante comentar por que a ideia foi trazer simplificação. Porque o Brasil ele é considerado o país que mais gasta horas para se calcular o imposto, para saber quanto se deve. Mais precisamente, tem um dado que nos mostra lá que são 1.501 horas por ano, só para calcular o quanto é devido ao contribuinte pagar os impostos. Só que tem um detalhe, nós estamos no Brasil. E aí, o que era para simplificar, na verdade, está ficando mais complexo. Por quê? A gente tem ali, antes a gente tinha entes cuidando de alguns impostos de forma independente. Então, vamos lá. O Estado mantendo a sua máquina pública com a receita do ICMS, a Prefeitura com autonomia, mantendo a sua máquina pública com o ISS, e o federal ali com os impostos federais, PIS, COFINS, IPI. Agora a gente não vai ter mais esse cenário, né? Agora com a CBS e o IBS, a gente tem um ente novo, que é ali o comitê gestor, né? Que será implantado.
foi implantado para justamente receber toda a arrecadação e aí repassar, será distribuído ao município, ao estado, porém tira um pouco a autonomia. E o intuito, de fato, de tirar essa autonomia seria até para acabar com aquela questão da guerra fiscal entre os estados. A gente tinha ali, né, cada um regindo o seu ICMS, cada um dava benefício, tirava aqui aquela guerra fiscal. Então, a ideia seria essa. Só que nesse trâmite, ali na Câmara, a gente tem também as empresas, os setores, vamos dizer, brigando ali por benefícios, por exceções. Então, por isso que o propósito de simplificação, ele vem aí pegando uma linha tênue de se tornar mais complicado do que era. Até, principalmente nessa fase de transição, a gente vai ter aí duas tributações ao mesmo tempo. Assim, se a gente pegar em questão a IBS, né, que IBS junta ICMS e ISS, nesse ponto até teve uma simplificação, porque vamos observar que nós temos 27 estados, mais de 5.500 municípios, então cada um com a sua legislação própria sobre ICMS e ISS, nesse ponto simplificou. Porém, que a gente vai falar um pouco mais para frente em relação às alíquotas, tira um pouco da autonomia, mas ao mesmo tempo os municípios e os estados eles vão colocar suas próprias alíquotas, então será que vai acabar mesmo com a guerra fiscal? Fica aí esse questionamento que a gente vai trazer mais esclarecimentos para vocês. Então, realmente o que me trouxe também algumas exceções ali no decorrer da reforma. O IVA dual, né, que na verdade era para ser um imposto só, mas acabou sendo dual, então a CBS para a União, IBS para os estados e municípios. Então, a gente vê que aqui no Brasil realmente é tudo muito diferente. Tanto que esse IVA dual, pelo que eu entendi até então, não tem nenhum país, né? E aí, pior ainda, porque você não tem uma referência, né, para poder implantar. É verdade, o Brasil já começou diferente, né? Vamos para o imposto único, que já é adotado em vários países, mas aqui vamos colocar dois, né? Vamos colocar dois, né? Vamos simplificar, só que não, a vida do contribuinte, mas é também por isso que vem aqui os profissionais para dar todo esse respaldo aí para vocês, porque preparem-se, muita coisa ainda está por vir. Exatamente, e isso explica a questão da transição aí de 7 anos que teremos, né, para o ICMS até mais, como você comentou, né, doutora, e para essa adaptação. E falando em transição, conta para os contribuintes e para as empresas, Mi, o que eles precisam saber nesse momento de transição? Que conselho você dá para eles já se prepararem? Bom, primeiro é que nenhuma mudança ela ocorre de um dia para o outro. Então, não é necessário desespero, mas é necessário movimento. Lá, a empresa, né, o contribuinte, o empresário que não se adequar, não entender como funciona, né, o novo jogo agora da reforma, ele vai ficar um passo para trás. Uhum. Até porque, o que a gente tem hoje? A gente tem um cenário com empresas que já possuem estratégias tributárias, aplicando aí nos seus negócios, e tendo diferenciais competitivos, inclusive com seus concorrentes. E agora, nós temos aí uma base zero. Então, todas as empresas vão ter que se readequar para fazer uma nova estratégia. Então, é hora da sua empresa ficar um passo à frente, entender como vai ser as mudanças da reforma e ficar aí um passo na frente da concorrência. Uhum. Né? Encaixar uma estratégia assertiva de acordo com a atividade, porque a gente vai ter aí diferenciações para determinados ramos de atividade e aproveitar esse movimento, criar oportunidade em meio ao caos, né? E assim, de conselho, lá, eu deixo 3 frentes aqui para o empresário olhar nesse momento. Primeiro, implantação de um software. Vai ser necessário aí que a empresa tenha um software que consiga se adaptar ao período de transição, apurando os impostos no modelo antigo e no novo. Uhum. Esse é o meu primeiro conselho aí. Segundo, tenha ao seu lado uma equipe especializada. Ou seja, tenha consultor, contador,
assessor que esteja à frente, a par das mudanças, para que você não tenha a apuração de imposto incorreto, pague a mais do que deveria. Então, é necessário ter aí parceiros, equipe especializada para dar esse amparo. E terceiro ponto, planejamento tributário, que a gente gosta, que a gente fala. Por que a gente gosta? Porque a gente sabe que o planejamento tributário, ele te deixa na frente, ele te deixa de forma mais assertiva, ele deixa a sua empresa pagando o que de fato é o correto, o que de fato é justo, né? Então, assim, o planejamento tributário, ele é fundamental agora para você já fazer esse movimento, já entender quais mudanças dá para aplicar ali nos impostos para ficar à frente aí nesse período de transição. E só complementando o que a Cami falou, a partir do ano que vem já começam as alíquotas testes. Então, é 0,1% para IBS e 0,9% para CBS. E em 2027... já extingue o PIS e a COFINS. Então, assim, gente, reforçando o que a Mi falou, é necessário, sim, fazer um planejamento tributário, porque já ano que vem, já começam aí esses impostos que ainda não foram extintos, né, junto com os novos impostos. Então, imagina o caos que vai ser. Então, se você não tiver um apoio ali contábil, um profissional tributário para te ajudar, vai ser muito mais difícil de seguir aí nesse período de transição. Com certeza. Aproveitando lá, o que mais nós temos aí de mudança com a reforma? Bom, temos o imposto seletivo, que é o imposto do pecado, né, que ele incide sobre produtos, né, nocivos à saúde e ao meio ambiente. Ainda não tem uma alíquota definida, mas é um imposto que vai incidir sobre bebidas alcoólicas, refrigerantes, veículos também vai incidir, combustíveis, tá? Então, tem uma lista aí que saiu na legislação sobre, além desses novos impostos, né, IBS e CBS, também vai ter o imposto seletivo. E mais, mudanças relativas ao IPVA. Hoje é só o veículo terrestre, vai incidir agora também sobre embarcações, então aquele iate ali vai ter que pagar o IPVA, e também sobre aeronaves, então aquele jatinho também vai ter que pagar IPVA, porém, falo pelo Estado de São Paulo, precisa de uma norma específica, né, para poder regulamentar isso, mas a emenda constitucional prevê a incidência de IPVA sobre embarcações e aeronaves. Também, mudança no ITCMD, que também é um imposto estadual, além do IPVA, que é o imposto sobre transmissão, causa mortes e doações. Mudança, heranças e doações de bens do exterior, também incide ITCMD, precisa de regulamentação, obviamente, e também sobre a progressividade, porque antes a progressividade ela era alternativa, não era obrigatória. Agora a progressividade é obrigatória, então os estados têm que adotar de 2% a 8%. Então, é como se fosse, fazendo uma analogia ao imposto de renda, né? Quanto maior o valor do imóvel, maior a alíquota, mas obviamente o estado ali que vai estabelecer a alíquota progressiva, mas hoje ela passa a ser obrigatória. Basicamente, assim, tem mais coisas, tem um split payment também, que eu vi uma analogia interessante, Mi, que é sobre o cartão de crédito, ou, por exemplo, uma plataforma do iFood. Então, quando você passa ali no cartão de crédito, já sai a taxa correspondente à maquininha do cartão e vai para o respectivo banco, né, instituição financeira que cuida daquela maquininha. Basicamente é isso, quando você fizer uma transação ali, já vai ser retido a alíquota do ente, já vai direto para o governo naquela alíquota, vai ser repassado. Então, a intenção é não ter sonegação, né, já passar automaticamente para o ente federativo. Basicamente, acho que é isso. Mais para frente, a gente vai conseguir trazer mais alguns detalhes, mas em relação à reforma, o que o pessoal vem falando é em relação a esses impostos aí. É isso mesmo, e cabe até a gente ressaltar aqui sobre o ITCMD, como você comentou, porque ele é ali do ente estadual, né? E ali o Estado, quando ele viu que ele perdeu a autonomia de CMS, a gente teve alguns movimentos de já possível aumento na alíquota de TCMD. Hoje a gente tem em São Paulo 4%. Isso, fixa, né? Fixa.
A gente tem alguns estados, que inclusive é maior, Rio de Janeiro está em 8% a alíquota de ITCMD. Mas, então, teve esse movimento de possível aí aumento, justamente o Estado querendo aumentar ali a arrecadação de algo que ele ainda tem autonomia, né? Exatamente. Mas por enquanto não foi nada aprovado nesse sentido para aumento, né? Só teve aí as movimentações de que vai ser também na ideia do progressivo, né? Uhum. Então vamos acompanhar também essa questão. Como você comentou, né? A mudança da base de cálculo faz total diferença, porque ser calculado pelo valor de mercado, a gente está falando em considerar, inclusive, o fundo de comércio. O que é o fundo de comércio? É como se fosse o cálculo do valuation daquele bem, daquele imóvel. Então, a gente vai pegar ali quanto de fato vale, né? Sim. E por falar em fundo de comércio, também tem uma mudança relacionada, vamos citar aqui o exemplo das holdings, né? Das cotas. Então, também eles vão considerar o valor de mercado mais fundo de comércio. Mas isso ainda vai ser definido por legislação. Bom, agora vamos falar das redes sociais, né, Mi? Você que está gostando desse conteúdo, curta, comente, compartilhe e coloca aqui nos comentários o que você gostaria de saber sobre a reforma, porque é um tema muito extenso, a gente pode falar só sobre um tema, por exemplo, hold, que é algo que terão ainda algumas mudanças que a gente vai falar um pouco mais para frente, então se você quiser que a gente fale só sobre isso, deixe aqui nos comentários sugestões. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, nos seguir nas redes sociais, estamos no Instagram, no LinkedIn. Quer deixar também sua rede social, Mi? Quero, vocês me encontram ali no michele.sfrancisco e também no @mfgroup, que é ali o meu escritório. E o meu LFADV Consultoria. Mi, e sobre os regimes especiais? Explica para o pessoal o que são os regimes especiais e também fale para nós, ele vai acabar? Eles vão acabar, na verdade? Excelente pergunta, lá, porque hoje muitos negócios usufruem de regimes especiais, benefícios. São Paulo mesmo, e a gente tem aí o RET, né? Regime especial para áreas de panificações, restaurantes em 4% e vários outros regimes no Brasil todo. E o que é regime especial? O que é benefício? É quando a gente tem uma situação específica que difere da regra geral. A regra geral é X, mas para tal setor, para impulsionar tal atividade, para corrigir uma diferença regional entre estados, aí é liberado algum benefício. E será que isso vai acabar? Posso contar? Não. Isso você vai falar na segunda parte, pode ser? Pode ser. Então, vamos deixar esse gostinho aí para vocês entenderem na parte 2 se esses regimes vão continuar ou serão extintos. Então, você que gostou desse episódio, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder essa resposta. Até a parte 2. Até. Tchau. Tchau.